Hoje vamos entender um pouco sobre o espectro do autismo, essa doença em que muitos têm se ouvido falar, e também como a aromoterapia, que é uma terapia complementar e aceita pelo Ministério da Saúde, pode tratar condições que acompanham assim então o autismo, como por exemplo, déficit de atenção ou hiperatividade, pirras, agressão, autoflagelamento, privação de sono, depressão, ansiedade, convulsões, doenças inflamatórias do intestino. Então, fica comigo até o final desse vídeo para saber quais óleos essenciais você vai poder usar. O autismo, também conhecido como transtorno do espectro autista, é uma condição neurológica complexa que afeta como uma pessoa experimenta e interage com o mundo, seu desenvolvimento social, comportamental e comunicativo. Compreender essa condição é fundamental para fornecer assim um apoio adequado e promover uma melhor qualidade de vida para aqueles que vivem então com esse transtorno do espectro autista. O autismo é uma condição complexa que requer compreensão, apoio, aceitação da sociedade como um todo. Ao adotar abordagens inclusivas e investir em pesquisas e intervenções eficazes, podemos criar um mundo mais inclusivo e acolhedor para todas as pessoas, independentemente de sua condição neurológica. É fundamental promover a aceitação e a inclusão de indivíduos com autismo em todos os aspectos da sociedade. Isso envolve a criação de ambientes acessíveis e acolhedores, a conscientização sobre as necessidades das pessoas com autismo, o combate ao estigma, que é a discriminação. O diagnóstico do autismo geralmente é feito por meio de observação clínica e avaliação do comportamento da criança em diferentes contextos. A identificação precoce ela é crucial, pois permite assim o início de intervenções e terapias adequadas o mais cedo possível, maximizando então assim o potencial de desenvolvimento da criança. O diagnóstico de um autismo não afeta apenas o indivíduo, mas também toda a família. A família unida é importantíssimo para garantir então assim que a criança ela tenha acesso a recursos e também suportes adequados. O autismo ele é caracterizado por uma ampla variedade de manifestações, que podem incluir dificuldades na comunicação verbal e não verbal, padrões repetitivos de comportamento, interesses restritos, imperceptibilidade sensorial. Cada um indivíduo com autismo ele é único, com suas próprias forças e desafios. O tratamento do autismo geralmente ele envolve uma abordagem multidisciplinar, incluindo assim terapias comportamentais, educacionais e médicas. Terapias comportamentais, como a gente chama de ABA, que é a análise do comportamento aplicada, ajudam assim, a desenvolver habilidades sociais, linguísticas e adaptativas. Terapias educacionais individualizadas são essenciais para atender a necessidades específicas. A pesquisa sobre autismo ela está em constante evolução. Cientistas estão sempre buscando uma melhor compreensão dos fatores genéticos, ambientais e neurobiológicos envolvidos nessa condição. Avanços recentes incluem estudos sobre intervenções precoces, terapias inovadoras e abordagens educacionais personalizadas. A aromaterapia também pode ajudar. Mas como? A aromaterapia ela pode ser uma terapia complementar, onde vai ajudar muito, e os estudos têm comprovado isso. Você sabia? Através da portaria de número 702, de 21 de março de 2018, o Ministério da Saúde inclui mais de 10 práticas, entre elas a aromaterapia. Ela afirma que a aromaterapia é uma parte fitoterápica reconhecida como medicina tradicional e nela são usados óleos essenciais, que são extraídos de plantas, influenciando assim no bem-estar físico, mental e emocional. A aromaterapia ela possui um efeito psíquico que se dá aos receptores olfativos no sistema nervoso central, produzindo assim alterações na química cerebral. Um aviso importante:
Sempre usar óleos puros com certificado de pureza e com grau terapêutico. Lembrando que o uso dos óleos essenciais topicamente em crianças deve ser diluído. Os óleos essenciais, eles podem ser oferecidos de várias maneiras para pessoas então com o espectro do autista. Porém, não tente forçar o uso do óleo. Ou assim, associar ele de uma maneira negativa para não criar um trauma. Use sempre ou apresente sempre de uma forma fácil, simples, com amor. Tente um aroma novo, tente mais tarde em outra circunstância. Junto com as manifestações do autismo, também podemos falar de condições que o acompanham, e cada uma delas pode ser tratadas com aromaterapia. Mas lembrando sempre de procurar um médico ou um aromaterapeuta para lhe ajudar a usar os óleos essenciais. Podem deixar aqui nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, que eu vou estar tendo o prazer de estar respondendo. Uma das condições que acompanham assim o autismo, por exemplo, é o déficit de atenção ou hiperatividade. Pesquisadores descobriram que cerca de 30 a 50% das pessoas com autismo possuem então sintomas desse transtorno, que inclui assim a dificuldade de foco, de concentração nas tarefas atribuídas. Então, para promover o foco e a concentração e a memória, podemos usar os óleos essenciais como o de olíbano, lavanda, hortelã-pimenta, sândalo. Agora, para acalmar a mente agitada, podemos usar o manjericão, jasmim, camomila romana e vetiver. Para birras, agressões, autoflagelamento, compreensivelmente esta categoria de comportamento está relacionada a frustrações com interação social, estressante ou baixa habilidade de linguagem, ou pode resultar também da superestimulação, novos ambientes ou interrupções na rotina. Então, para esse ataque emocional, podemos usar o olíbano, a lavanda, o vetiver. Agora, para raiva e hostilidade, podemos usar o óleo essencial de sempre-viva, da camomila romana, rosa, ylang-ylang. Uma outra condição que também afeta é a privação crônica do sono. Pelo menos 50 a 80% das crianças com autismo possuem dificuldades significativas para dormir e manter o sono. Nesse caso, nós podemos usar o óleo essencial de lavanda, da camomila romana, que vão servir para acalmar. Também o cetro, que ele aumenta assim, a melatonina. Vetiver, tangerina. Uma dica é usar os óleos essenciais durante o banho, fazer um spray para borrifar-se no travesseiro antes de dormir, ou até mesmo fazer um roll-on para aplicar nos punhos, atrás das orelhas. Depressão. Os transtornos de humor eles são geralmente mais comuns em pessoas com deficiências de desenvolvimento do que a população em geral. Mas diagnosticar a depressão é difícil em alguém com espectro do autista, pois pessoas assim eles podem mostrar pouca emoção facial e ter a capacidade limitada de falar para articular assim, os seus sentimentos. Mas se esse for o caso, se tiver assim depressão, podemos usar também a camomila, o sândalo, a lavanda para diminuir os sentimentos negativos. E para acalmar e elevar a mente, podemos usar a bergamota, o lang-lang, limão siciliano. Agora, para condições de ansiedade. Apesar de não ser uma característica central no autismo, 40% dos jovens com esse espectro apresentam níveis clinicamente elevados de ansiedade. Podemos então ali usar para promover o equilíbrio das emoções os óleos essenciais como bergamota, copaíba, o olíbano, a lavanda também, a laranja selvagem e para acalmar o sistema nervoso central, podemos usar o óleo essencial de cetro, camomila romana e sândalo. Uma outra condição também são convulsões. Embora não seja geralmente na primeira infância, uma em cada 4 crianças com autismo acaba a desenvolver convulsões no final da adolescência ou no início ali da fase adulta. Uma convulsão ela é causada por uma atividade elétrica anormal no cérebro. E para prevenir, assim, então, as convulsões, podemos usar o óleo essencial de cravo, olíbano, hortelã-pimenta. Para inibir as convulsões, podemos usar o salvas-clareia, a lavanda, para acalmar, assim, os espasmos. As câimbras musculares que vêm ali junto com a convulsão, podemos usar o manjericão, a bergamota, magerona, hortelã-pimenta. Também temos a doença inflamatória do intestino. Temos como, por exemplo, a disbiose.
doença do Crohn, colite. Esses tipos de doenças, ela não tem cura. Porém, a chave é evitar os danos gastrointestinais significativos que podem assim afetar o crescimento e o desenvolvimento da criança. Por exemplo, para cólicas abdominais, podemos usar o óleo essencial de manjericão, de salvia-clareia. Agora, para fezes, que às vezes ocorre de vir com sangue, ou seja, tecido inflamatório, podemos usar o olíbano. Para fezes ali mole, né, ou com diarreia no caso, podemos usar a hortelã-pimenta, o gengibre, o gerânio. Agora, para náuseas e vômitos, podemos usar o óleo de gengibre e de hortelã-pimenta. Lembre-se de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse, de curtir, ativar o sininho e compartilhar, para espalhar a conscientização sobre o autismo e os benefícios da aromaterapia. Juntos, podemos criar um mundo mais inclusivo e acolhedor para todos, fazendo assim a diferença e trazendo mais qualidade de vida. Eu fico por aqui e até um próximo vídeo com muito mais dicas.